Escola Bíblica Dominical. Conhecendo melhor o Antigo Testamento. E hoje nós vamos estudar o livro de Josué. Josué vai servir como porta de entrada para uma nova seção de livros bíblicos, que vamos classificar como livros históricos. Ele começa narrando a morte de Moisés e falando do princípio da atuação do chamado para a liderança de Josué, que foi escolhido por Deus e treinado por Moisés para ser aquele que daria início à conquista da terra prometida. Josué é um livro de pura ação, que narra muitos episódios emocionantes na conquista de Canaã, um livro que dá gosto da gente ler. Aqui ele é apresentado como um líder de coração zeloso, que seguia fielmente o aprendizado de Moisés, bem como os princípios da palavra de Deus. As suas vitórias comprovam o seu constante desejo de agradar ao Senhor. Ele era dedicado e foi assim até os últimos dias da sua vida, desafiando o povo a manter-se fiel ao Senhor, obedecer às suas leis e rejeitar os ídolos de Canaã. Tanto ele como Caleb foram as únicas duas pessoas com mais de 20 anos que saíram do Egito com mais de 20 anos e que tomaram posse da terra prometida. Vamos ver aqui uma visão panorâmica do livro. O autor é desconhecido. Foi escrito por volta de 1370 a.C. O local é Canaã, já na conquista. O alvo é aquela geração que conquistou Canaã. O versículo-chave está em Josué 1:8, que diz: "Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido naquilo que fizer." A palavra-chave do livro é conquista. Vamos ver um esboço aqui de Josué. Josué foi um homem de grande determinação e foi destacado por sua fé e coragem, que nós podemos ver em muitos episódios dentro do livro. Não é um livro difícil de ser compreendido. Basta a gente dividi-lo em duas partes, são 24 capítulos.
Os 12 primeiros capítulos falam da conquista propriamente dita da terra, e os outros 12 capítulos mostram a divisão das terras, a organização da vida em Canaã. A conquista, na primeira parte, nós podemos ver do capítulo 1 até o capítulo 5, fala sobre os episódios que aconteceram antes de atravessarem o Jordão e começarem a conquista, quando enviou espiões, quando purificou o povo, quando se preparou para aquilo que viria antes de chegar na conquista propriamente dita. No capítulo 6 até o capítulo 12, já falam os fatos que aconteceram em Canaã, narrando tanto as vitórias como as derrotas. Na segunda parte do livro nós temos a organização, dos capítulos 13 ao 19, mostra a divisão das terras entre as tribos de Israel, e os capítulos 20 a 24 fala sobre os ajustes finais para a convivência com unidade naquela terra e também a fidelidade ao Senhor. Numa única sentença, podemos dizer que Josué conduz o povo de Israel às batalhas pela posse da terra prometida, e ele organiza a nova nação que estava nascendo ali. Alguns destaques dentro do livro. Podemos falar sobre a liderança e a palavra de Deus. O versículo-chave, como dissemos, é Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ele é muito claro ao afirmar que não haverá sucesso em nada que fizermos sem a palavra de Deus. E dentro do versículo, esse verbo medita ou meditar, nesse contexto significa que deveria repetir em voz baixa ou em pensamento muitas vezes a lei, para memorizá-la e para estar preparado, capacitado para transmiti-la a outros. O Salmo 1, versículo 2 também faz a mesma recomendação, mostrando que esse é um dever que deve se tornar hábito e contínuo dentro das nossas vidas. O Salmo diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Com o livro de Josué, nós também aprendemos que as decisões que tomamos na vida devem estar sempre de acordo com a vontade de Deus. Josué nos ensina o valor de tomarmos decisões acertadas, obedecendo à orientação da palavra de Deus e buscando em Deus a sabedoria através da oração, para que a gente não erre. Foi isso que garantiu muito do seu sucesso. Mas na única vez em que ele não consultou o Senhor antes de agir, ele acabou sendo iludido pelos gibeonitas e assim abriu um precedente para que o povo também não fosse inteiramente fiel ao Senhor e deixassem de destruir todos os povos de Canaã como Deus havia ordenado. E eles pagaram o preço por isso mais tarde. Algumas curiosidades dentro do livro. Josué registra a única vez na história da humanidade em que um dia durou bem mais do que 24 horas. E tudo isso aconteceu, esse grande milagre, apenas porque um homem de fé e coragem e determinação orou, pedindo ao Senhor que lhe desse mais tempo para poder cumprir a tarefa que o próprio Deus tinha mandado com que ele fizesse. Josué ora para que o dia se prolongasse, o sol parou, a rotação da terra parou, e eles puderam, com a luz do dia, derrotar todos os seus inimigos. Uma outra curiosidade dentro do livro está na história de uma prostituta chamada Raabe, que foi salva na cidade da destruição de Jericó, ela e sua família, pela ajuda que ela deu aos espiões que foram enviados por Josué. Ela reconheceu que o Deus de Israel era maior do que todos os deuses. E o exemplo de fé e de coragem dela foi tão impressionante que ela é destacada no Novo Testamento, na Epístola de Tiago e na Epístola aos Hebreus. Além disso, ao se casar com um israelita chamado Salmão, ela deu à luz a Boaz, marido de Ruth, que foi o bisavô de Davi, fazendo com que ela entrasse assim na genealogia de Jesus.
Ainda como curiosidade dentro do livro, nós vemos a fidelidade de Deus sendo cumprido, uma promessa que Deus fez com Abraão mais de 500 anos antes deste momento, dizendo que os descendentes de Abraão haveriam de herdar aquela terra que era a terra das suas peregrinações. Era difícil naquele momento ele entender por que ele tinha que peregrinar, ir de um lugar para outro, e Deus lhe disse: chegará um dia em que os seus descendentes herdarão as terras por onde você tem pisado em seus pés. Deus sempre cumpre o que ele promete. Nem sempre as promessas de Deus se cumprem na hora que nós queremos ou do jeito que nós pensamos, mas é sempre melhor do que nós merecemos. Como é que a gente pode concluir esse episódio, esse livro que nós estamos lendo? O livro termina com uma declaração de fé do líder e da sua família, do testemunho dele, da família dele, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, fazendo uma motivação para que o povo também servisse ao Senhor. Não faltou nada para esse homem em termos de coragem, em termos de intrepidez, em termos de fé. Mas faltou uma coisa: faltou a visão de preparar um sucessor, assim como Moisés havia feito com ele, para poder dar continuidade ao seu ministério depois. E o resultado dessa falta de liderança, após a conquista da Terra Prometida, nós vamos ver no próximo livro, que o povo, a nova geração que vem, esqueceu-se do Senhor. Deus te abençoe na leitura deste livro, que faça com que você tenha grande motivação, fervor e fé para continuar seguindo as orientações da Palavra de Deus. Deus te abençoe.